Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a direção e a Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, através do projeto Ciclo de Palestras e Ações Culturais da UFSM de Palmeira das Missões, datas comemorativas, damos início às reflexões sobre tornar-se mãe, aspectos psicológicos. Nesse encontro, temos a honra de contar com a psicóloga Lenise Seurach, para a realização da mediação de diálogos. Lenise é psicóloga clínica, atende adolescentes e adultos com foco em demandas relacionadas ao luto, doenças crônicas de pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da área da saúde, e também ansiedade e o estresse. Possui experiência como psicóloga clínica e hospitalar, atualmente mestranda em psicologia, do curso de psicologia da UFSM. Passarei, então, a palavra à Lenise. Fique à vontade, então, para iniciar esse debate. Um bom encontro a todos, e é só fazer as interrupções de vocês, porque o nosso intuito, então, como mencionei anteriormente, é o diálogo, tá? Seja bem-vinda, Lê. Então, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Fiquei muito feliz com o convite também. E assim como a Gabi falou, né, a ideia é que seja um momento de troca, um momento de conversa. Então, assim, eu vou trazer uma perspectiva, né, relacionada às teorias, enfim, aos estudos relacionados ao tema que eu já fiz, mas também, assim, pensando nas experiências que eu tive, né, ao longo da carreira profissional, assim, com mães em diferentes momentos de vida. Então, eu sou formada há 4 anos. Assim que eu me formei, eu ingressei em um programa de residência multiprofissional. E aí eu atuei como psicóloga residente, né, dentro de um contexto hospitalar, em um setor de hemato-oncologia. Então, eu pude, embora o trabalho não fosse especificamente focado nos aspectos relacionados à maternidade e ao processo de ser mãe, de tornar-se mãe, eu acompanhei ali muitas mães em processo de adoecimento, né? E também muitas mães que estavam acompanhando seus filhos em processo de adoecimento, né? Que foi uma das perspectivas assim que eu tive profissional. Depois, né, terminando a residência, aí eu comecei a atuar como psicóloga clínica, e no contexto da clínica, então, aí eu tive outras experiências também, tanto no atendimento de adultos de mulheres que, dentre todas as funções, também exerciam o papel de mãe, ou que estavam em processo de se planejar, ou enfim, diferentes relações com o processo de maternidade, embora muitas vezes a demanda não seja especificamente ir para a psicoterapia para trabalhar a questão relacionada à maternidade, como faz parte da vida da mulher, né, isso também acaba se atravessando, né, fazendo parte desse contexto e dessa realidade de algumas mulheres, né. E também acompanhando pais, e aí se inclui as mães também, no processo de psicoterapia dos filhos, então, com alguns processos de orientação, de acolhimento. Então, são essas as experiências que também contribuíram para preparar e pensar no nosso momento de hoje, tá? E eu fui convidada, então, para falar disso, né, do tornar-se mãe, os aspectos psicológicos. E é um tema, assim, bastante complexo, né? Eu até comentava com a Gabi antes de a gente iniciar, que a gente divide as coisas um pouco por fins didáticos, né? Não tem como a gente, daqui a pouco, conseguir trazer toda a complexidade num momento, né? E aí a gente traz os aspectos psicológicos, mas quando eu trago os aspectos psicológicos, e vocês vão ver ao longo da minha fala, esses aspectos eles estão interrelacionados, né, com o contexto. Somos seres biopsicossociais, né, e espirituais também. Então, estamos em constante interrelação desses aspectos, né. Mas a gente divide mais para fins didáticos e para conseguir contemplar alguns aspectos de forma mais aprofundada. E aí, pensando nisso, assim, eu
optei por não trazer focado em um único momento da vida da mãe. Então, assim, a minha fala ela não vai ser pensada, por exemplo, somente na gestação ou somente num determinado período da vida de uma pessoa que se torna mãe. Porque a minha ideia é poder compartilhar com vocês e pensar com vocês justamente o quanto esse processo de se tornar mãe é subjetivo e ele vai acontecendo ao longo de todo o processo, né, do desenvolvimento. Então, não é só no momento que a mulher está gestante ou que tem um filho que ela se torna mãe, mas ela vai se tornando mãe ao longo do tempo. E essa construção, muitas vezes, começa ainda antes do processo de gestação, né? Começa num desejo ou no não desejo de ser mãe. Então, a minha perspectiva é trazer aspectos mais gerais, pensando nesse processo realmente ao longo do tempo, tá? E aí, né, quando a gente pensa assim na palavra mãe, o termo mãe é uma palavrinha tão pequena e é uma palavra assim que às vezes quando a gente vai pensar assim mãe, parece que a gente sabe o que significa, né? A gente sabe o que é. Mas quando a gente vai realmente pensar assim, aí eu estava até quando eu estava preparando a minha fala, eu fui pensar qual é o conceito de mãe, né? É muito difícil da gente conceitualizar, né? O que é ser mãe? A gente tem aquilo que a sociedade entende como sendo ser mãe, como sendo o papel materno, e a gente vai ter também como cada mulher, como cada família, como cada pessoa entende isso, né? Como é ser mãe. Se eu perguntasse para vocês aqui, e se vocês quiserem compartilhar, assim, o que para vocês é ser mãe? O que viria na cabeça de vocês? O que vocês pensariam? Será que todos vocês pensariam a mesma coisa? Ou será que viriam daqui a pouco visões diferentes? Talvez algumas coisas se aproximem e algumas se diferenciem. Pode responder. Oi. Sei lá, o que me veio à cabeça agora, assim, quando tu questionou, né, o conceito do que é ser mãe, me veio uma palavra, assim, responsabilidade, e duas, no caso, e referência, né? Referência. Foi isso que veio em mente. Mais alguém quer compartilhar, assim, o que veio? Eu concordo com a Eva, né? Acrescentaria muito, como tu mesma mencionaste, né? Cada um tem uma visão e de acordo com as suas experiências, né? A palavra que mais vem forte quando eu penso na minha é carinho. Ela é muito amorosa, né? Então, para mim, e cuidado, que foi sempre isso que ela me passou, né? Enquanto mãe. A Josiana, ela colocou: ser mãe é cuidar de uma vida e deixar ela fluir, se construir, respeitando a individualidade do ser, muito amor e compaixão pela vida. A Carol, mãe é colo. Então, eu tô emocionada. Então, assim, vocês podem perceber que vem diferentes perspectivas, né? A responsabilidade, o colo, o cuidado, o carinho. Se a gente ampliasse isso para mais pessoas, né, talvez viriam mais coisas, né? E da onde que vocês buscam essas referências? Vocês buscam daqui a pouco da experiência, como a Gabi falou, né? Eu pensei na minha mãe, né? Ela como uma referência do conceito de mãe, né? A gente busca nas nossas referências, a gente busca naquilo que a gente tem como base, né? Talvez outras pessoas, nem todo mundo tem uma experiência agradável com a sua mãe, né? Então, talvez para algumas pessoas a visão seja diferente. E é por isso que é importante a gente ter essa consciência dessas diferentes perspectivas e a gente entender que as realidades elas podem ser diferentes. E não quer dizer que uma realidade seja melhor ou assim se sobressai a outra. São realidades diferentes, né?
Mas o que assim parece que a gente tem de comum, né? É que o conceito de maternidade ele está atrelado à mulher, né? E às suas atribuições enquanto mãe, como uma figura de referência, né, para o desenvolvimento biopsicossocial dos filhos, né? Então, hoje a gente já fala como uma das figuras de referência. Se a gente for olhar um contexto histórico, talvez algum tempo atrás a gente falaria em a mãe como a principal referência, né? E às vezes como a única referência. Para muitos contextos hoje, ainda assim, né? Talvez a mãe seja a principal referência, às vezes seja a única realmente. Mas a gente tem uma ampliação desse conceito, até para poder incluir, né? Aliás, não incluir, mas não deixar, não excluir outras pessoas que têm um papel importante no desenvolvimento dos filhos, como, né, a figura paterna, como o pai, muitas vezes, né, os avós, tios, padrinhos. Então, assim, de novo, essas realidades diferentes, né? Mas o conceito de maternidade realmente está muito atrelado à figura da mulher. E as mudanças, né, ao longo do tempo, como eu falei, elas influenciam na compreensão do papel materno e também das expectativas que se criam em relação à função de mãe, né? E isso afeta as mulheres de forma diferente. Então, algumas mulheres, daqui a pouco, se sentem mais pressionadas pelo social, por essa expectativa de daqui a pouco ter filhos, não ter filhos, e outras não tanto, né? Mas a gente sabe que tem uma influência em relação a algumas mulheres, né? E hoje a gente tem uma realidade diferente de um tempo atrás, então, como eu falei, além dessa questão, assim, da mulher não ser necessariamente a única figura de referência para os filhos, a gente tem também a mulher inserida em outros contextos, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via como mais comum a mulher, né, como mãe em casa, cuidando dos filhos. Não que ela não desenvolvesse outros papéis ali também, porque muitas mães trabalhavam, né, na agricultura, trabalhavam em casa, mas era mais visto assim como quase que uma exclusividade cuidar dos filhos e das questões relacionadas à casa, né? E hoje a gente já tem uma ampliação desse contexto, muitas mulheres já inseridas no mercado de trabalho, dando talvez uma flexibilidade maior e várias outras possibilidades. Só que isso não veio assim sem pressão, né? Talvez algum tempo atrás a gente tivesse outras pressões em cima da mulher, né? Que a mulher tinha que ter filhos, tinha que ser responsável por educar os filhos, né? Hoje a gente tem uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo às vezes vem uma pressão assim de que, bom, a mulher continua a mãe, continua tendo que dar conta de tudo. Então, além dela ser mãe, ela é profissional e tem que dar conta e tem que lidar com isso com excelência, né? Então, muitas vezes eu percebo que muitas mães trazem esse discurso, assim, às vezes até internalizado, até como uma autocobrança, assim, de ter que dar conta de tudo e uma frustração muito grande, um sofrimento muito grande quando se percebe que não tem como dar conta de tudo o tempo todo, né? Mulher, mãe também é mulher, também é um ser humano, também tem as suas limitações, né? E a gente tem também uma maior liberdade no sentido de escolha, né? Então, hoje as mulheres têm mais liberdade de escolha se vão ser mãe ou não, né? Quando serão mãe ou não, e como, né? Se vai ser dentro de um contexto de casal, se vai ser uma mãe solo, a gente tem uma maior liberdade de escolha. Embora a gente sabe que essa liberdade de escolha nem sempre chega a todos os contextos sociais, né? E nem à realidade de todo mundo. Tá? Mas a gente tem uma maior liberdade de escolha. Embora ainda se tenha também uma certa pressão, né? Quem nunca foi questionada enquanto mulher, mas não vai ter filho? Mas sabe que o tempo está passando, né? E aí? Né? Vai ter filho? Não vai? Então, tem, às vezes, um discurso muito sutil, né? Às vezes muito que a gente quase não percebe, mas que vem essa percepção ainda ligando a mulher à maternidade, né? E aí, como eu falei, isso afeta as mulheres de forma diferente.
né? Talvez algumas, né, ou respondam tranquilamente, ou se sintam realmente muito pressionadas ou muito desconfortáveis em relação a essas questões mais do contexto macro, né, de um contexto mais amplo, falando enquanto sociedade, né, e a gente não pode esquecer que a sociedade somos nós, e que muitas vezes nós reproduzimos esses discursos até mesmo sem querer, né, às vezes numa brincadeira, às vezes numa fala muito descontraída, a gente reproduz alguns discursos nesse sentido. Para além, né, em meio a esse contexto social, a gente também tem o contexto individual de cada mulher, que vai influenciar nesse processo de se tornar mãe, né? Então, assim, a percepção, as expectativas, as exigências que a mulher vai ter enquanto mãe, enquanto desenvolver essa função da maternidade, o exercício desse papel materno, vai ocorrer sob diferentes momentos e diferentes perspectivas. Então, assim, em qual etapa do ciclo vital essa mulher está quando ela se torna mãe? Se essa maternidade ela foi uma maternidade planejada ou não? As referências, então, das próprias figuras maternas. Então, muitas, não é incomum a gente ouvir mulheres que dizem, eu quero fazer totalmente diferente. Quando eu for mãe, eu quero fazer tudo diferente de como a minha mãe fez, né? Depois, na prática, assim, a gente vê que não é bem assim, né? Ou então, assim, não, eu quero ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe foi para mim. Né? Então, querendo ou não, isso também influencia no papel, assim, eu quero ter determinados comportamentos, não quero ter determinados comportamentos, quero educar assim, não quero educar assim, quero que meu filho me veja dessa forma. Então, isso tem uma influência grande, né? A própria pressão social, então, como eu falei, em determinados contextos isso pode ser maior, isso pode sim influenciar, né? Muitas mulheres, assim, trazem essa questão de muitas vezes a culpa, o medo do julgamento, né? O medo de não se sentir uma mãe suficientemente boa, né? Por essa pressão, muitas vezes por essas exigências que se tem, né? O próprio contexto familiar. Então, assim, as expectativas, os desejos. Tornar-se mãe é um processo muito subjetivo, né? Tem a influência de vários fatores. Por isso que é muito difícil a gente dizer e definir um conceito único para ser mãe, para exercer a maternidade, porque a gente tem aí muitas influências. E essas influências, né, fora as características de personalidade de cada um, temperamento, né, as experiências de vida também. Então, tudo isso vai contribuindo para que a mulher vá criando as suas expectativas e muitas vezes criando as regras internas, né, do que é certo como mãe, do que é errado, as expectativas, então, como eu falei, como eu quero desempenhar esse papel, como eu acho que esse papel deve ser desempenhado, como eu acredito que as pessoas esperam que eu desempenhe esse papel, e também as regras externas, como eu falei, que às vezes influenciam bastante nesse contexto de se tornar mãe, de construir essa figura materna, né? E aí a gente muitas vezes entra num conflito, né, entre a mãe ideal e a mãe real e possível, né? Então, todos esses fatores que eu falei, assim, eles vão contribuindo para a gente criar uma ideia do que é ser mãe, né? Mas no momento em que a mulher se torna mãe, talvez ela vai se deparar com uma outra realidade, né? Ou com talvez situações para as quais ela não havia se preparado, ou não imaginava que poderiam acontecer, ou nunca ninguém falou sobre isso com ela, né? A própria gestação, assim, eu vejo que acontece muito, de muitos momentos, assim, se passar uma ideia da gestação quase como um momento perfeito, né? Em que tudo é lindo, que tudo que tudo são flores, né? Como diz o ditado. Só que nem sempre é assim, né? Não que não seja um processo bonito, não que não seja um processo bom de ser vivido, mas ao longo do processo de gestação, não é incomum a mulher e a família, o casal, enfim, se deparar com muitos dilemas, assim,
né? E uma coisa que eu vejo que acontece muito é que parece que as pessoas têm que se enquadrar. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é 8 ou 80. Então, se eu daqui a pouco sentir um desconforto, ou se daqui a pouco eu me pegar insatisfeita com algo no processo de ser mãe, não quer dizer que eu não goste de ser mãe. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso gostar de ser mãe, eu posso, no contexto geral, me sentir satisfeita por ser mãe, mas ainda assim, em alguns momentos eu posso me sentir desconfortável, em alguns momentos eu posso me sentir insatisfeita, em alguns momentos eu posso ter medo, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Isso faz parte de um contexto muito maior, né? E aí vem esse conflito, muitas vezes, entre ser a mãe ideal e ser a mãe possível, né? Entra muito essa questão da cobrança, assim, por ter que dar conta de tudo, por ser uma mãe maravilhosa. O que é ser maravilhosa para cada mãe, né? Como é ser maravilhosa? O que o meu contexto, o que a minha realidade permite que eu faça, né? Para a gente conseguir olhar e trabalhar com aquilo que é possível também. Eu posso ter um ideal, eu posso ter em mente a pessoa que eu quero ser, mas eu não posso desconsiderar aquilo que eu estou vivendo naquele momento e o que eu consigo para aquele momento, que às vezes são diferentes, né? E principalmente, assim, com essa questão dos múltiplos papéis que hoje a gente desempenha, né? Como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo, né? Se muitas coisas a gente nem está preparado, né? A pandemia veio muito para mostrar isso. Que mãe, né? Que pessoa, que ser humano estava preparado para viver uma pandemia da dimensão que nós estamos vivendo, né? Em que não foi incomum, assim, a mãe se deparar com tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, assim, é o filho que está em aula online, que precisa de um suporte maior, é o trabalho que está sendo realizado de casa, são as funções domésticas que estão ali. Então, assim, daqui a pouco eu estou aqui trabalhando e eu sei que a casa está uma baderna. Quando a gente saía de casa para trabalhar, às vezes a gente conseguia limpar um pouco a mente. A gente até saía sabendo, a casa está uma bagunça, mas eu tiro do meu campo de visão, né? Eu tiro do meu campo de visão e aí eu vou lá, me concentro no trabalho. Quando eu chego em casa, abro a porta, bom, aí cai coisa para tudo que é lado. Mas quando a gente está em casa, é mais difícil, né? Pode falar, Eva. Sim, essa questão de a mulher ser vista como multitarefa, né? Isso aí é cultural, né? Isso aí já está enraizado. Até posso dizer no aspecto assim machista, né? Patriarcal, né? Porque eu não tenho filhos, né? Então eu vejo assim muitos casais que às vezes até de amigas minhas que elas falam, ai, tô cansado, um horror de coisa para fazer, não sei o quê. E tu olha o pai ali atirado no sofá, sabe? E daí o filho do lado também, daí tu não tem aquela referência ali, sabe? Daí, como eu digo pro meu irmão, mas faça o meu sobrinho, né, o João Pedro, eu digo, faça ele lavar uma louça, faça ele arrumar, estender pelo menos o lençol da cama dele, dê tarefas, né? Apesar que o meu irmão faz quase tudo dentro de casa, né? Mas ele é um diferencial. Mas daí, essa questão da mulher multitarefa, né? É bem complicada. Então, eu não sei até que ponto, né, isso vai continuar. Tu acredita, sim, que hoje essa visão já está sendo mais branda, assim? Porque às vezes fala assim, o pai da criança ou não vive com a mãe, né? Diz assim, mas ele ajuda, sabe? Eu acho que isso já é um problema, né, nessa questão. Só isso que eu queria colocar. E realmente, assim, né, Eva? Por isso que eu trago esse contexto maior, como tu diz, assim, isso é uma coisa cultural que ainda está muito enraizada e que influencia mesmo. Às vezes a gente nem percebe o quanto influencia, mas tem muito isso enraizado realmente. E o que eu percebo, assim? Eu percebo que há alguns movimentos para questionar isso, né? Então, o próprio fato de daqui a pouco a gente estar aqui
falando sobre isso, já é um movimento de poder questionar e olhar para isso de uma forma diferente, né? Sem tomar isso como uma verdade, como tem que ser assim, né? Então eu vejo que tem alguns processos de mudança, mas ainda assim a gente coexiste com essa forma de ver as coisas. E o que eu vejo também é que isso ainda é tão enraizado que no próprio contexto da mulher e familiar é difícil mudar isso, né? A gente reproduz esse discurso. A própria mulher muitas vezes vai se identificando com esse ter que dar conta de tudo, do ter que ser múltipla função, e às vezes é até difícil aceitar ajuda, né? Porque o que acontece? Aceitar ajuda não é nem aceitar ajuda, mas é envolver outra. Olha aí, né? É tão forte que a gente usa as palavras dessa forma. Mas, assim, é o próprio sentido, assim, de incluir, né, as pessoas, de cada um fazer uma parte, de cada um contribuir de uma forma mais natural, né? Eu vejo que isso ainda é realmente muito enraizado e que nós, muitas vezes, enquanto mulheres, também reproduzimos isso porque é difícil mudar, né? Porque se a gente se a mulher é colocada como tendo que dar conta de tudo, se eu não dou conta de tudo, parece que eu estou indo contra uma regra, né? E aí, poxa, mas como é que a gente se sente quando a gente vai contra uma regra, né? É complicado. Então eu vejo que sim, que tem alguns processos de questionar isso, mas a gente ainda tem isso muito enraizado. E isso impacta muito, assim, para muitas mulheres isso é bem impactante, justamente porque aí eu vou sobrecarregando, né? Eu vou agindo como se eu tivesse que dar conta de tudo, só que aí vem o estresse, vem o cansaço, vem a ansiedade, vem uma série de consequências, assim, em função disso também, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo alguns avanços, mas ainda temos uma boa caminhada pela frente. E que bom a gente ter esses momentos para poder conversar e questionar isso, né? E poder pensar outras formas também, né? Às vezes isso é um processo muito individual, né? Quando a mulher, enfim, chega lá no consultório para fazer um atendimento de psicoterapia, que às vezes a gente vai olhando para isso e modificando alguns contextos, mas é importante que tenha esse movimento mais amplo também, né? E aí, esse é a questão do ser mãe, por que eu falo assim que é um processo contínuo? Porque ao longo do processo, assim, ao longo do desenvolvimento da mulher e dos filhos, muitas mudanças vão acontecendo e muitas mudanças assim que vão impactando na própria visão de como ser mãe, do que é ser mãe. Então, lá quando é um processo de gestação, quando se tem um bebê pequeno em casa, a gente vai ter necessidades específicas daquele momento, né? A mulher vai estar num momento da vida também, né? Quando se tem os filhos em idade escolar, vão surgindo outras situações, né? Quando se tem filhos adolescentes, vão surgindo outras situações. Quando se tem filhos adultos, vão surgindo outras situações, né? Quando se tem filhos que saem de casa, são outras situações que vão impactando na forma como se é mãe, né? Então, assim, a mulher está sempre em construção do papel materno, porque sempre está se deparando com desafios e, às vezes, situações, assim, muito inesperadas, muito impactantes e que fazem com que se reavalie muitas coisas que se acreditava enquanto mãe, né? Quando acontece, por exemplo, um adoecimento na família, isso tem uma mudança tão grande, né? Isso impacta tanto aquele contexto que não é assim, não é incomum que a mulher realmente reveja várias formas de ser mãe, né? Então, é um processo contínuo. Começa muito antes de ter um filho, né? E segue, né? E segue ao longo de todo o processo de desenvolvimento, a partir das situações que vão ocorrendo e que vão exigindo novos aprendizados, novos comportamentos, novas habilidades ou novas formas de demonstrar as mesmas coisas. Então, assim,
a gente fala, por exemplo, do demonstrar afeto, né? É importante que a mãe demonstre afeto. Como ela vai demonstrar esse afeto? Vai sofrer, vai ter essas interferências que a gente vinha falando, desde o que se espera como demonstrar afeto, né? Até a forma como eu, enquanto pessoa, aprendi a demonstrar afeto, como eu me sinto confortável, como eu compreendo, né? Mas também, ao longo do desenvolvimento dos filhos, essa forma de demonstrar afeto, talvez ela vai se modificando, né? A forma com que uma criança recebe o afeto e, às vezes, a demonstração do afeto dos pais é diferente da que o adolescente aceita, né? Então, assim, às vezes, há transformações, assim, na forma com que se demonstra, né? A ideia, o objetivo é o mesmo. Quero demonstrar para os meus filhos que eu gosto deles. Mas, de acordo com, por exemplo, a etapa do ciclo vital, talvez eu vá ter que aprender algumas formas diferentes de fazer isso. Uhum. E aí, essa questão da relação com os filhos, né, é realmente algo bastante complexo. A gente ouve muito falar da questão do instinto materno, né? E eu não estou aqui para questionar isso, né? Mas, assim, também tem uma parte que é muito de aprendizado, né? Então, assim, não pode ser só instintivo, né? Não pode ser só puramente emocional, nem puramente racional, né? A gente precisa, tem o grande desafio aí de encontrar um meio termo nesse caminho, né? Porque a relação com os filhos, como eu falei, dependendo da etapa do ciclo vital, vai exigir coisas diferentes. Então, envolve atenção, envolve planejamento, envolve aprendizado de habilidades para dialogar, para negociar, para demonstrar afeto, para contribuir com a autoconfiança dos filhos, para estabelecer limites, para atribuir responsabilidades. Então, assim, é um aprendizado constante, né? É um aprendizado constante. E muitas vezes é o próprio fato de conseguir olhar para os limites dentro desse processo que vai contribuir para o aprendizado, né? Então, assim, muitas vezes se deparar justamente, assim, com uma situação difícil de lidar ou com um dilema, assim, poxa, como é que eu estabeleço limites para o meu filho que está na adolescência e está passando aí por uma série de transformações, não é mais criança, então não posso mais agir com ele como criança, não é um adulto, então também não posso jogar toda a responsabilidade para ele. Como é que eu faço? Muitos pais se veem perdidos, né? E se veem perdidos não por uma falha, né? Mas é porque é difícil realmente, porque não vem. Eu sempre digo assim, filho não vem com manual, né? E pai e mãe não nascem prontos. Então, assim, muitas vezes é essa descoberta, esse processo de aprendizado, reconhecer, né? É difícil, não estou sabendo lidar, então o que eu posso fazer, né, para aprender a lidar melhor com essa situação, para melhorar o contexto que a gente está? E aí, diante de todo esse contexto que nós falamos, assim, dá para perceber, né, pelo menos na minha visão, assim, que é uma função complexa, né, que é uma função complexa, mas que não é eu não falo da complexidade do tornar-se mãe para assustar as pessoas ou para desanimar quem está nesse processo aí de daqui a pouco, quero ser mãe, bom, mas se é tão difícil assim, eu não quero mais, né? Se eu vou ter que lidar com tudo isso, eu não quero mais. Não falo isso nesse sentido, tá? Mas eu falo isso porque a gente não pode também minimizar o quanto é complexo. Porque quando a gente minimiza as coisas, a gente tem maior chance de se frustrar. Então, eu decido ser mãe achando que vai ser tudo lindo, que vai dar tudo certo, que eu sempre vou ter resposta, que eu sempre vou saber como conduzir as situações, e daqui a pouco chega a realidade e na primeira dificuldade, mas espera aí, não era para ser assim, né? Não era tudo lindo, e agora? Não sei o que eu faço, né? Então, assim, é justamente para se preparar. A gente, claro, não pode catastrofizar, não vai ser só problema, né? Não vai ser só problema, vai ter muitos momentos bons, vai ter
muito prazer, muita alegria, mas a gente tem que considerar ambos os lados, né? Eu vi que a Eva levantou a mão. Sim. Esse tudo lindo, maravilhoso, e felizes para sempre, né? Como tu diz. Será que ele, não sei, já não vê, já vem, né? Isso desde as nossas avós, bisavós, que tudo tinha que ser, que tudo tem que ser perfeito, que a mulher tem que ser perfeita, né? Até esses dias nós estávamos falando, né, Gabi, ali no Amigos da Leitura, que os contos de fadas, né? Se tu for ver, analisar, né? A família ali perfeita, a mãe faz tudo, o filho, né, é perfeito. Uhum. Então, isso tem bastante peso, né, nessa questão até da leitura da criança, né, desses contos, né. Eu não sei como que tu vê isso também, assim. Exato, né? A novela, quando que a novela acaba? A novela acaba muitas vezes quando a mocinha casa com o mocinho, eles engravidam, têm filhos, né? E aí termina a novela, né? E fim, e foram felizes para sempre, né? Então, assim, a gente tem uma romantização desse processo. A gente tem, e vem nesses discursos, como eu falei, às vezes é muito sutil, né? Eu lia os contos de fada e eu achava o máximo que a princesa casava com o príncipe e eles viviam felizes para sempre. E aí, na primeira desilusão amorosa que a gente tem, cadê? Né? Cadê o príncipe encantado? Né? Então, assim, tem essa romantização e ela é trazida em vários contextos, né? Por isso que é importante a gente ter o olhar crítico. Quer dizer que não vou ler um conto de fadas para os meus filhos quando eu tiver filhos? Não, né? Não, a gente não precisa excluir isso, mas é ter esse olhar crítico, né? É poder, como eu falei, olhar ambos os lados. Então pode ser que sim, né? Pode ser que as coisas não sejam tão difíceis, né? Mas não quer dizer que não vai ter dificuldade, não quer dizer que não vai surgir problemas ao longo do caminho. Problemas existem para todo mundo e no processo de se tornar mãe também vai acontecer. Gabi tá com a mãozinha levantada. Ah, não, falou em contos de fadas, estou aqui, né? Adoro. Não, e é muito interessante, bem lembrado, Eva, essa conversa que nós tivemos, e se encaixa realmente com o propósito de hoje, né? Essa dualidade, né, que nós temos a romantização, né? Nós temos um discurso também, até que ponto trazer essas informações da realidade para a criança, né? E nós temos também a parte de uma leva já de escritores e de outros artistas, né, estudiosos, já levantando essa questão das necessidades infantis, né. Eu cito muito e adoro a Diana Corso e o Mari Corso, que eles desenvolveram a Psicanálise da Terra do Nunca e o dos Contos de Fadas. E eles lembram, né, que a história do Shrek, do filme, eles vêm com essa proposta dos contos de fadas mais moderno, onde o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, né? Então, tá havendo essa discussão também, e também na adolescência, a figura da princesa, nós temos vários livros e filmes também que nos mostram, né, estudos, né, eu boto de uma forma geral, que vem desconstruindo um pouco esse diálogo, né, mas como realmente está, principalmente nós, a faixa dos 30 para cima, né, essa parte do romantismo, né, a gente está sempre querendo e se questionando, né, até que ponto, né, essa questão da limpeza das histórias, né, veio da minha própria experiência, né, de contar histórias para crianças, daqui a pouco tinham histórias lá que eu achava que eu deveria omitir, né, na época. E a criança, não, tu esqueceu de tal parte, já sabia tudo, né, e contava para todo mundo. Mas é muito interessante esse processo. E aqui também, ela está dizendo, né, a Carol, que isso, Fadas no Divã, maravilhoso.
Andréia, eu mesma estou nesse momento assistindo a palestra e fazendo janta ao mesmo tempo. A gente faz isso, né? A gente faz isso. E não quer dizer, assim, que esteja errado, né? Não quer dizer, mas a gente precisa encontrar formas de lidar com isso sem tanto sofrimento, né? Sem abrir mão da nossa saúde mental, né? Porque quando isso se torna muito repetitivo e às vezes a gente não encontra ali algumas válvulas de escape para lidar com isso, às vezes isso vai contribuindo também para um processo de adoecimento. Não quer dizer que todo mundo vai adoecer e que vai adoecer por causa disso, mas é um fator que pode contribuir, né? E essa questão, voltando à questão dos contos de fada, né, e da literatura, enfim, lá no início eu falei, né, que o percurso histórico vai trazendo diferentes perspectivas, né? E é legal ver isso, porque, bom, os contos de fadas que eu lia lá, Branca de Neve, a Cinderela, eles foram escritos num determinado contexto social em que se tinha uma visão de mundo, né? Hoje a gente tem uma série de mudanças no nosso contexto social e uma série de mudanças na forma como a gente vê o mundo. Então isso vem acompanhando. Só que é aqueles processos lentos, assim, que a gente vai vendo um movimento aqui, um movimento ali, até que realmente aconteça assim um boom e a gente perceba que, nossa, como mudou, né? Como está diferente, né? Hoje a gente tem a literatura, assim, a literatura infantil também, assim, de diferentes formas. Então, o uso dos livros infantis para tratar realmente temáticas, assim, difíceis, né? A própria questão para trabalhar o luto, para trabalhar o divórcio dos pais, para trabalhar contextos de adoecimento através da leitura, através da literatura, né? Então, isso é muito legal. E aí a gente vinha falando, assim, então, de todo esse processo, né? Biblioterapia. Legal. O que a gente pode utilizar, assim, para ser um norteador, assim, para tentar facilitar um pouco as coisas, né? Ou tentar, pelo menos, ter uma base ali para lidar com todos esses processos que a gente, que enquanto mãe, uma mulher pode passar, né? Então, assim, conhecer os seus valores pessoais, né? Assim, então, bom, no meio disso tudo, né? Do que a sociedade traz como ser mãe, do que o meu contexto traz como ser mãe, do que eu acredito ser mãe, né? Como é que eu formulo uma ideia aqui? Como é que eu coloco isso em prática? Né? A questão dos valores pessoais, eles podem ajudar no sentido de formular, assim, uma ideia. Bom, quem é a mãe que eu quero ser? Né? Quais são os valores que são importantes para mim, enquanto mãe? Do que eu não abro mão? Né? E aí, quando eu falo de valores pessoais, eu falo do ser, né? Daquilo que é relacionado ao ser. Que a gente não chega um momento que a gente alcança isso. E aí a gente formula um outro valor. Não, é algo que está presente em todo o processo. O ter é importante, ter coisas, ter uma estrutura para garantir conforto, para garantir educação, para garantir as necessidades básicas é importante? Sim, é importante, é fundamental. Mas o ser é o que engloba isso. Então, assim, quem é a mãe que eu quero ser? Que valores eu quero trazer para a minha prática? Né? Como que eu quero conduzir? Eu quero ser uma mãe respeitosa? Eu quero ser uma mãe carinhosa? Eu quero ser uma mãe que se comunica, né? Eu quero ser uma mãe que escuta. Que valores eu quero ser, né? Que valores eu quero ter e que eu quero aplicar na minha conduta materna. Porque aí eu consigo visualizar, bom, eu quero ser uma mãe honesta. Então, que comportamentos eu posso ter na minha relação com os meus filhos que me levem a sentir, não, eu realmente estou caminhando por esse caminho, né? Ficou redundante, mas é essa a ideia. Assim, focar nisso, né? É ter isso como base. Até no sentido, assim, da própria relação com o filho. Que valores eu quero passar para o meu filho? O que eu considero importante, né?
como modelo trazer para essa relação. Claro que não vai dar para impor esses valores aos filhos. Não quer dizer que os filhos vão ter os mesmos valores que os pais. E isso é outro ponto que às vezes é difícil de lidar, né? Que é descobrir o filho diferente dos pais. Né? Uma coisa é a gente dizer, os filhos não são iguais aos pais, mas outra coisa é viver os filhos se diferenciando dos pais. Né? Isso é outro processo também. Mas é passar esse modelo, né? Passar esse modelo, ter essa base, né? Buscar conhecimento. Né? Então, assim, a gente falava das mudanças ao longo do contexto. Né? Há um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, a gente não tinha a facilidade de acesso à informação que a gente tem hoje. Né? Então, tudo era muito baseado naquele modelo transgeracional, que vai passando de geração em geração, do boca a boca. Né? Então, esse era o nosso principal modelo de aprendizado. E não quer dizer que hoje a gente não possa aprender por esse modelo também. Então, assim, é muito legal ter pessoas com experiência para trocar, para daqui a pouco pensar em algumas coisas, para ter uma base. Mas buscar conhecimento também, né? Pensem, assim, o processo de se tornar mãe como se estivessem lapidando uma joia bruta, né? Com o passar do tempo, a gente vai lapidando essa joia, a gente vai aprimorando, a gente vai deixando ela mais bonita, né? Isso a gente também faz com conhecimento, né? Até para conseguir identificar melhor as necessidades de cada momento, né? Até para conseguir entender algumas coisas que acontecem, né? Então, como eu falei, assim, não ficar só na intuição, né? Buscar também o conhecimento realmente, ler, buscar orientação, buscar ajuda. Então, isso ajuda bastante. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de agilidade, né? Isso é sinal, assim, de investimento na relação, investimento em si mesmo, né? Porque, às vezes, eu vejo que as mães se pegam desprevenidas, se pegam sem saber como lidar. Então, vamos buscar conhecimento também, né? Não vamos se fechar numa caixinha, não vamos se fechar num casulo, né? Porque, às vezes, isso pode acabar sendo prejudicial. Mas isso tudo, né, está atrelado ao processo do autoconhecimento. Né? Eu preciso me conhecer um pouco para saber, né, quais são os meus valores, quais são os meus limites, quais são as minhas necessidades, o que me pega ali na função materna, o que me pega na relação com os filhos, que às vezes eu fico sem saber como lidar. Né? E quando eu falo em autoconhecimento, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ligam o autoconhecimento à perfeição. Né? Então, assim, vou buscar o autoconhecimento para eu não errar nunca mais, então. Né? Para eu sempre ter resposta, para eu sempre saber como lidar, para eu ter claramente todos os valores que eu quero passar e saber passo a passo o que eu tenho que fazer. E o autoconhecimento não é isso. Né? O autoconhecimento é a gente abrir um pouco a nossa mente para entender alguns processos e saber para onde se direcionar, né? Para facilitar um pouco as coisas. Mas, assim, o autoconhecimento por si só não é um processo fácil, né? Mas ele ajuda a gente a entender um pouco quais são as crenças que a gente tem, né, do ser mãe, que pode estar influenciando nas nossas ações. Como que eu lido com as minhas emoções e como isso aparece na relação com os filhos, né? Ou na própria função ali, né, no tornar-se mãe, no dia a dia, como eu me comporto, né? Por que eu faço algumas coisas, né? Por que eu deixo de fazer algumas coisas? Né? Então, o que é importante para o nosso bem-estar, para o meu bem-estar? Né? O autoconhecimento, ele visa buscar isso, mas não buscando a perfeição, né? Pelo contrário, até para aprender muitas vezes a lidar com as nossas imperfeições, com a nossa vulnerabilidade, né? A saber os momentos em que a gente precisa se acolher, né? Acolher a si mesmo, entender que, bom, eu tenho limites, eu sou um ser humano, né? Eu posso errar, não gosto de errar, mas isso faz parte, né? E como é que eu posso lidar com isso? Né? Com que recursos eu tenho? E, assim, uma das coisas
que eu queria também chamar a atenção, a gente já estou me encaminhando para o final da minha fala, né? Que também está relacionado a esse processo de autoconhecimento, que é o autocuidado. Né? A gente viu aí o tanto de processos que acontecem, né, no tornar-se mãe, no quanto a gente se vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo, exercendo várias funções ao mesmo tempo, com diversas expectativas, com diversas pressões, com diversos planos. Então, assim, autocuidado é fundamental. Agora eu pergunto para vocês, o que é autocuidado para cada um de vocês que estão aqui hoje? Né? Sendo mãe, não sendo mãe, né? Eu vejo que as mães, muitas vezes, esquecem do autocuidado, né? Priorizam os filhos, priorizam o trabalho, priorizam as tarefas domésticas. E eu, de novo, não estou dizendo que isso é errado. Às vezes, realmente, a gente vai precisar priorizar algumas coisas. Mas é não esquecer de si em meio a tudo isso. Né? Porque o autocuidado contribui para a nossa estabilidade, né? Para a nossa estabilidade emocional. A Isabel colocou ali amor próprio. Também, né? Também ter esse amor próprio, aprender a se valorizar, né? Porque também é um processo de aprendizado. Alguém falou lá no início, quando eu perguntei o que era ser mãe, alguém falou colo, né? Oferecer colo. Mas eu queria dizer para vocês que mãe também precisa de colo, tá? Mãe muitas vezes sofre, né? Mãe muitas vezes se vê perdida e muitas vezes assim sem saber muito para onde correr. Então, por isso que o autocuidado é tão importante, assim, o autoacolhimento é tão importante. A gente conseguir se oferecer colo, né? Mãe é colo de mãe. Então, a gente oferece esse colo para os outros, mas a gente também não pode esquecer de oferecer esse colo vez ou outra para a gente mesmo. Como é que a gente oferece colo para si mesmo, né? Aí que veio a minha pergunta. O que é autocuidado para vocês? O que é esse colo? O que vocês fazem que dá essa sensação de acolhimento, essa sensação de talvez um bem-estar, de talvez aquele calorzinho no coração? Porque eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, vocês podem fazer isso, 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 isso. Mas tem que fazer sentido para vocês. Carolina colocou ficar no silêncio lendo meus livros. A leitura, para algumas pessoas, é uma forma de autocuidado. A música, para algumas pessoas, é uma forma de autocuidado. Cozinhar, para algumas pessoas, é uma forma de autocuidado. Fazer exercício físico, para algumas pessoas, é autocuidado. Escrever é, para muitas pessoas, assim, é algo que ajuda muito, né? Coloca para fora de diferentes formas, respeitar as suas necessidades, né? O que eu preciso? Né? Eu tô muito estressado. Bom, o que eu preciso, então? Conseguir ter tempo para si mesmo, exatamente, né? Deixa eu só colocar meu celular carregar, que eu esqueci do carregador aqui, senão vou deixar vocês aqui, vou desaparecer. Mas, assim, né, essa questão, assim, de ter esse acolhimento, e para cada um vai funcionar coisas diferentes, né? Falava da questão, assim, de olhar, por exemplo, para as nossas necessidades. Bom, eu estou estressado. Ao invés de só tentar eliminar o meu estresse, pensar um pouquinho assim, de onde ele pode estar vindo. Será que eu preciso organizar melhor as coisas que eu tenho para fazer? Será que eu preciso tirar um tempo para mim, para descansar? Será que eu preciso desenvolver melhor a minha organização? Será que eu tenho que diminuir a autocrítica? Né? Então, assim, é poder olhar e ver, será que eu preciso implementar ações na minha rotina que me deem essa sensação de acolhimento, que digam respeito ao meu autocuidado? Será que eu preciso prestar mais atenção naquilo que eu faço? Né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que daqui a pouco a gente até faz uma coisa que a gente considera importante para a gente, mas a gente está tão no automático que a gente faz e a gente nem percebeu o que fez.
né? Então foi lá, daqui a pouco colocou uma música para ouvir, mas tá tão pilhado, tá tão elétrico que nem ouviu música, né? Isso comigo já aconteceu várias vezes, assim, de eu colocar, sei lá, 3, 4 vezes a mesma música, porque chegou no fim da música e eu não tinha prestado atenção, né? E eu queria realmente usar a música para aliviar um pouco do estresse, né? Então, assim, não digo para vocês que é um processo fácil, né? O autocuidado não é algo simples, né? E é importante, assim, que cada pessoa descubra o que cabe na sua realidade, né? O que faz bem para si. Ter tempo de qualidade para si mesmo. Então, assim, às vezes não é a quantidade de coisas que eu faço por mim, nem a quantidade de tempo que eu tiro para mim, mas é a qualidade desse tempo, né? E é um exercício, né? Como eu falei, já aconteceu várias vezes de eu tentar parar para descansar, para fazer algo, e não conseguir, assim, eu tenho que tentar várias vezes, porque realmente é difícil, às vezes, a gente desconectar de tantas coisas que a gente tem para fazer, né? E é um desafio muito grande a gente equilibrar as coisas, né? Equilibrar as responsabilidades com o autocuidado, com os momentos de lazer, mas é importante que se faça isso, tá? E quando eu falo em equilíbrio, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que o equilíbrio ele não é uma linha reta, né? O equilíbrio é a gente conseguir priorizar o que tem que ser priorizado. Às vezes a gente vai fazer o que é possível fazer, né? Poder tentar dar atenção a todas as esferas da nossa vida, mas não quer dizer que a gente vai dar a mesma atenção ao mesmo tempo para todas elas. Então, talvez eu vou estar num período que eu vou estar extremamente atarefada no trabalho. Talvez realmente eu vou ter que me concentrar no trabalho naquele momento, né? E outras coisas vão ficar um pouco de lado ou vão receber menos atenção. Mas quando eu terminar aqui as tarefas do trabalho, eu poder, então agora eu vou olhar um pouquinho para as outras esferas da minha vida. Se eu não estou conseguindo, aí eu preciso daqui a pouco rever e tentar identificar o porquê que eu não estou conseguindo, né? Porque que realmente uma esfera da minha vida está recebendo muita atenção e daqui a pouco as outras estão abandonadas, né? Mas é isso, assim, poder prestar atenção nisso, buscar um equilíbrio possível, né? Entender que a vida ela inclui oscilações, né? Não vai estar tudo perfeito, não vai estar tudo bem sempre, né? Mas é buscar assim o que a gente pode fazer para viver melhor, né? E aí, pensando nisso, assim, como eu falei, nem sempre isso é um processo simples, nem sempre isso é um processo fácil. E às vezes realmente a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de alguém que nos auxilie a identificar o que a gente precisa, o que a gente pode fazer, o que a gente necessita naquele momento. Então, eu sei que dizer, não tenham vergonha de procurar ajuda, é fácil, né? Porque vergonha, a gente não tem controle, né? A gente sente vergonha, a gente sente medo, mas assim, se vocês, por exemplo, se pegam em um momento que vocês ficam na dúvida, será que eu procuro um psicólogo? Será que eu procuro ajuda? Procure. Por quê? Porque se vocês estão nesse momento de começar a pensar nisso, porque mesmo que vocês não saibam o que, mesmo que vocês não saibam como, mas vocês percebem que alguma coisa não está indo bem. Então, procure, né? Procurem ajuda se vocês se sentem estressados, se vocês estão com dificuldade para lidar com as emoções, se vocês sentirem dificuldade, procurem ajuda, né? Para entender o que está acontecendo, o que é possível, né? E em relação, assim, pensando na questão das mães, hoje a gente tem diferentes recursos, né? Diferentes tipos de ajuda, né? E aí muito relacionados assim também ao momento de vida, ao contexto de vida e às necessidades daquele momento. Mas a gente tem hoje, a gente já fala hoje, por exemplo, em pré-natal psicológico, né? Que não precisa ser, um processo preventivo, é um processo de preparo, né? Ao longo do processo de gestação, enfim, um cuidado preventivo para pensar em algumas coisas que podem auxiliar nesse processo inicial, nesse momento de vida,
A gente tem uma área que vem, assim, ainda muito recente, mas que está se consolidando, que é a psicologia perinatal, que são profissionais especializados lá no processo de gestação, nos primeiros anos de vida, no puerpério. Então, a gente tem essa área específica. A gente tem os grupos de gestantes, né, para casais gestantes ou para as mulheres gestantes, né, que geralmente são grupos multiprofissionais, então, que trazem uma série de temáticas, de assuntos, de momentos para escutar, momentos para trabalhar o momento específico ali da gestação. A gente tem processo de orientação de pais, então, pais que daqui a pouco têm filhos com algumas demandas específicas, ou que têm algum tipo de diagnóstico, ou que estão apresentando alguma problemática que os pais têm mais dificuldade de lidar, podem buscar, por exemplo, um processo de orientação de pais, né? A gente tem a psicoterapia individual, então, né, daqui a pouco estou com dificuldades aqui, acho que é uma questão mais minha comigo, né, ou que eu preciso rever dentro das minhas questões, então eu posso buscar um processo de psicoterapia individual. A gente tem a terapia de família, a gente tem a terapia de casal. Então, hoje a gente já tem muitas possibilidades para as necessidades que as pessoas apresentam, né? E não fiquem sofrendo sozinhos, não fiquem passando dificuldades sozinhos, tentando encontrar as respostas. Quando a gente busca ajuda, às vezes a gente facilita um pouco as coisas, a gente encontra uma direção. Bom, então talvez agora eu vou por aqui, né? A gente consegue desenvolver realmente um processo de autoconhecimento para conseguir identificar as nossas necessidades e poder lidar com as nossas limitações também, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha pensado para trazer para vocês hoje. Não sei se ficou claro, gente, se ficou alguma dúvida, mandem aqui, questionem, né? A gente tem aí um tempinho para isso também, né? Pessoal, então, vocês está aberto agora um espaço, né, para as perguntas finais. Quem gostaria de se manifestar via o vídeo pode levantar a mão ou escrever aqui no chat, tá? E daí nós vamos estar passando para a Lenise. Eva, pode falar. Lenise, quando tu fala ali do autocuidado, né, que tu falou, não sei se vai ter um momento, assim, que a mulher vai ter um autoconhecimento de tudo isso que ela está inserida, entende? Não sei se tu entendeu, assim, o que eu... Se ela vai perceber todo esse contexto, todos esses processos Existem acontecendo. mulheres, assim, que podem chegar a um ponto de nunca perceber isso, dessa multifunção, dessa sobrecarga, sabe? Assim. Existem mulheres que às vezes estão tão no automático que aquilo é natural, né? Que aquilo é a realidade, que aquilo é o normal para aquela mulher, né? E tem mulheres que vão viver dessa forma e que não vão encontrar problemas nisso, né? Então, talvez nem vai ser necessário se dar conta de uma maneira consciente disso, né? Agora, realmente, quando a gente tem processos assim que a gente vê que isso está influenciando de uma maneira negativa, tanto no processo assim, de como a mulher se sente, ou no próprio dinâmica da família, aí sim é importante realmente trabalhar para conseguir perceber o que pode estar acontecendo, né? Então, por que esse comportamento, né? O que leva, quais são os fatores que estão envolvidos. Então, tem mulheres que daqui a pouco não vão ter problemas com isso, que daqui a pouco vai ser algo realmente natural e consciente ou não, né? E vai ter mulheres que vão precisar ou vão buscar essa consciência justamente para tentar alguns processos de mudança que se fazem necessários, né? Varia de contexto para contexto, né? Sim, obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Só enquanto nós aguardamos, né,
quem vai escrever, né, a sua pergunta. Eu e a Eva daremos algumas informações finais, bem rapidinho, tá? Com relação a, a participação de vocês, então, só salientar quem entrou hoje e não se inscreveu para ganhar certificação, vocês têm que colocar aqui para nós o nome completo e e-mail, tá? Que depois nós estaremos encaminhando para vocês. O outro informativo é com relação a uma campanha que a biblioteca, né, dos Amigos da Leitura, junto com o setor livro e literatura, na qual a Eva, né, ela faz parte como titular desse segmento aqui no município. Nós estamos, então, apoiando uma ação que ela vem para fazer um bem social, né, unir a alimentação, né, e a leitura, como um bem também tanto físico quanto psicológico. O nome da ação é a Literatura Alimenta. Quem está promovendo é a Rádio Landel. Amanhã nós estaremos, então, das 9, né, às 18, na rádio, recebendo as doações de vocês. Podem ser livros novos, livros usados, alimentos, tá? Para que a gente consiga fazer essas ações. Lembrando sempre os cuidados, né, que a gente tem que ter de distanciamento, né, então essa ação está sendo realizada também com muito cuidado, tá? Dou a fala para a Eva. Também amanhã, quem, além de levar o alimento, né, quem ou não tiver algum livro novo, usado, de literatura, né, não pode ser didático, pode adquirir no local com a escritora Hilda Câmara, né, pelo valor simbólico de R$10 amanhã no evento. E mesmo que chova, né, Gabi, nós estaremos lá. Receber informação do coordenador da Palmeiras Solidária e Leitura Alimenta, que é o do setorial. Conto com vocês. Contamos, né, assim como o município e as associações que estão envolvidas, né, junto com a rádio. Vamos agradecer, né, a Lenise. Por enquanto o pessoal não se manifestou, mas eu vou pedir para a Lenise colocar aqui para nós o teu e-mail, o contato, para quem tenha interesse também, né, porque essa conversa não termina aqui. Então, agradecer muito o carinho, né, que a Lenise teve conosco em estar participando, o meu orgulho de já ter de ter feito parte do caminho da Lenise, né, aí eu entrego a minha idade, e de ver essa profissional maravilhosa, tive a gratificação de ter acompanhado todo o percurso acadêmico dela, e ela sempre demonstrou, por isso eu sempre falo para os alunos a importância, né, de dar valor a cada momento, a cada ação, a cada trabalho de vocês, porque isso vai construindo o profissional que vocês vão ser no futuro. Então, hoje é emocionante de ver a Lenise, assim, com essa desenvoltura, esse profissionalismo dela, né? Aqui o pessoal dizendo que gostou muito, excelente conversa, né? Isso tudo é tu, Lê, que é o prestígio, né? E agradecer em nome da UFSM, Campus Palmeiras das Missões, né, todo esse carinho que tu tem conosco aqui, tá, desenvolvendo essa atividade. Eu que agradeço, né, como a Gabi falou, a gente já se conhece desde o período que eu estava na graduação, então é muito, muito legal, assim, poder voltar a ter contato com a Gabi, enfim, estar participando aqui hoje como profissional já formada, podendo compartilhar um pouco daquilo que eu aprendo e aprendi, né, e que venho aprendendo, e é sempre um espaço, assim, de muito aprendizado para mim também. Então, é algo que eu gosto de poder conversar, gosto de poder trocar conhecimento. Fico muito feliz, espero poder ter contribuído de alguma forma na vida de vocês.
Se ficou alguma dúvida, eu coloquei ali no bate-papo, coloquei o meu e-mail e coloquei também o meu Instagram profissional. Se daqui a pouco alguém ficou com alguma dúvida, não quis compartilhar aqui, depois quiser questionar, né? Ou compartilhar alguma reflexão, enfim, podem ficar à vontade, né? Ou enfim, a Gabi também tem o meu contato, qualquer coisa pode me questionar também. Mas fico muito feliz mesmo de ter estado aqui com vocês. Obrigada pela confiança também, né? E fico à disposição para outros momentos, para outras conversas, para outros assuntos. E acho que é isso. Novamente, um beijo para ti, Lê, um agradecimento. Agradecer a todos os presentes aqui também. Uma boa noite a vocês. E amanhã estaremos aguardando para o terceiro encontro com o professor Jean Fábio também, que vai estar nos prestigiando com uma fala sobre o desenvolvimento humano. Então, é um bate-papo no molde que nós tivemos hoje. Então, fica o convite para que todos também participem amanhã, tá? Quem não se inscreveu, daí para receber o e-mail com o link, daí eu vou pedir que vocês se inscrevam, que amanhã eu vou estar encaminhando o login, tá? O login não, o link, tá? Um abraço a todos. Beijo. Adorei. Tchau. Tchau.